Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês, que Deus já te abençoe, te livre e te guarde de todo mal, amém? Para você que não me conhece, meu nome é Irmã Neide Carvalho. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, amém? Vamos dar junto por fé, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, amém? Vou passar aqui um versículo do livro de Jó para nós, Jó capítulo 2, versículo 3, que fala assim, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó. Então, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitando contra ele para o consumo sem causa. Então, a gente tem que ser como Jó. Jó, ele foi reto, íntegro, temente a Deus. A gente tem que temer a Deus. A gente não pode ceder para os pecados. A gente tem que temer a Deus. Na hora da proposta do inimigo, a gente tem que lembrar que a gente serve um Deus grande, que a gente tem que respeitar a Deus e temer a Ele e rejeitar toda proposta do mal. Então, a gente tem que ser assim como Jó, um servo de Deus de verdade, um servo que Deus vê a gente como filho dele, vê a gente assim como ele viu Jó. A gente tem que ser reto, temente, sincero, para Deus olhar para nós e ter essa visão que Deus teve de Jó, assim como ele teve de Jó, para ter de nós. E Jó, ele se desviava do mal. Ele não aceitava as propostas do mal. Ele foi sempre temente. Ele orava a Deus no momento difícil. Nós também tem que fazer isso. Ele orava, ele ofertava pelos filhos. Ele era um servo aos olhos de Deus. Então, como você conhece já a história de Jó, né? Então vamos aqui para o capítulo 4, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e dissesse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então o diabo respondeu Jesus aqui, Satanás respondeu dizendo que Jó, ele respondeu para Deus que Jó era assim por conta que ele dava tudo para Jó, tudo, dava bens, família, filho, mas não era isso. A gente vê no texto de Jó que não era isso. Jó, ele era íntegro, temente a Deus e sincero, porque Jó tinha um caráter de Deus. E então, mesmo quando Jó perdeu tudo, ele continuou do mesmo jeito. Ele continuou do mesmo jeito. Você viu que por permissão de Deus, Jó foi tocado pelo diabo. Perdeu os 10 filhos. Perdeu tudo. Jó ficou no último estado, no estado tenebroso, no estado de... Ele perdeu tudo. Perdeu a riqueza toda que ele tinha no campo. Só que ele só não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé em Deus. E ele falou que tudo foi Deus que deu e tudo foi Deus que tirou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Ele orou no momento dele que ele estava passando aflição, dificuldade. Tem gente que perde uma perdinha pequena, já se entrega à dor, já se entrega ao mundo, já cai na fé, né? Então, assim como Jó, teremos que ser com muita força, com muita garra, com muita confiança em Deus, porque a confiança em Deus é que restaurou tudo de Jó. Jó confiou somente em Deus e Deus restaurou a vida de Jó, que está lá no final do livro de Jó. A restauração de Jó foi mais linda do que o que ele já tinha. Ele foi restaurado de saúde,
bens, família. Deus devolveu tudo para ele, em dobro. Ele teve muito mais do que ele tinha, porque ele confiou em Deus e Deus se agradou da confiança que ele teve nele, né? Então, Jó, assim como Jó, nós temos que ser. Nós temos que se espelhar na vida de Jó. Não murmurar. Jó, ele foi temente até o final. Amém? Que Deus abençoe. Quer saber mais da história de Jó? Leia o livro de Jó dentro da Bíblia. Amém? Deus abençoe.